Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Já tem um tempo que a gente não se fala, não se vê, mas estamos aí de volta e a gente está trazendo um tema que eu acho bastante interessante, que é a gente tentar ver um pouquinho como que o ultrassom terapêutico ele pode afetar propriedades mecânicas teciduais. Na verdade, debater um pouco, ele pode afetar essas propriedades ou não? Ele tem esse papel, ele é capaz de fazer isso? Né? Então a gente vai discutir isso um pouquinho, tá? Para começar, eu vou citar para vocês um trabalho de um pessoal da Universidade do Texas, um trabalho de um camarada chamado Ramírez, publicado em 1997, ou seja, um trabalho já de 20 anos de história. Esse trabalho ele mostrou que o ultrassom, quando aplicado em ratos, né, na verdade em cultura de células de tendão de Aquiles de ratos, foi capaz de aumentar a síntese de colágeno por parte dos fibroblastos desses tendões, né? Mas isso só aconteceu naqueles tendões que tinham sofrido lesão. Quando eles tentaram fazer esse mesmo protocolo de aplicação de ultrassom em tecidos saudáveis, o que aconteceu? Esse efeito do aumento da síntese de colágeno não aconteceu. Então parece que os fibroblastos eles só respondem ao ultrassom terapêutico na presença de uma lesão do tendão, tá? Mas se a gente entende que a síntese de colágeno está aumentada num tecido lesado, a gente pode entender que esse tecido ele vai ficar mais resistente a novas cargas de tensão. Afinal de contas, o que dá resistência ao tecido tendíneo é, em grande parte, o próprio colágeno, né? Então, a gente poderia pensar aí que a rigidez desse tendão e a capacidade de tolerar cargas vai estar aumentada. Então, o ultrassom afetando propriedades biomecânicas do tendão, no caso. De maneira similar, algumas coisas já foram testadas também no tecido muscular. O que o ultrassom é capaz de fazer no tecido muscular? Eu vou citar dois trabalhos aqui para vocês, na verdade, três trabalhos. Tem um estudo feito, agora me falta a referência aqui, mas por pesquisadores brasileiros, em que foi aplicado ultrassom terapêutico nas primeiras 24 horas após uma lesão muscular causada por uma contusão experimental feita em músculos de ratos também, tá? E o que aconteceu? Quando aplicado essa carga, essa terapia por ultrassom nos músculos, ainda nas primeiras 24 horas pós-lesão, e no caso, obviamente, o efeito térmico você não deseja nesse momento, né? Você vai aplicar o efeito não térmico, ou seja, através do ultrassom pulsado. Esse estudo demonstrou que houve um aumento da resistência tênsio, ou seja, esse músculo ele tolerou mais carga de deformação antes de sofrer uma ruptura. Mas isso em tecidos lesados, né? Um modelo de contusão aí. Um outro trabalho até bem mais recente, de uns pesquisadores lá do Chile, de Vasquez e colaboradores de 2014, né? Um trabalho de 3 anos atrás, foi aplicado em músculos de ratos saudáveis. Foi aplicado ultrassom contínuo de 3 MHz, e esse ultrassom contínuo de 3 MHz induziu o aumento de hipertrofia muscular, ou seja, esses ratos, esses músculos dos ratos tiveram um aumento da síntese, do aumento da sua quantidade de sarcômeros e de ganho de massa muscular simplesmente pela aplicação de ultrassom em músculos saudáveis. Bom, um trabalho brasileiro também, publicado por um pessoal da USP de Ribeirão Preto, de Matheus e colaboradores, de 2008, esse trabalho ele foi aplicado ultrassom, tá, em músculos também de ratos lesados, né? Esses primeiros estudos que eu estou falando são estudos de modelo animal, obviamente, porque no geral, propriedade mecânica tecidual é mais fácil de ser mensurada em modelos animais do que em seres humanos, né?
Mas esse estudo ele mostrou que o ultrassom, tanto de 1 quanto de 3 MHz, tiveram a capacidade de aumentar a capacidade máxima de deformação do músculo, ou seja, o tanto que ele alonga antes de chegar no ponto de ruptura. Aumentou também o máximo de carga têncil tolerada por esse músculo e aumentou a rigidez desse músculo, tornando esse músculo então mais rígido, menos propenso a deformações. Isso foi essas diferenças, não houve diferenças entre 1 e 3 MHz e não houve diferença em relação ao grupo controle, que é aquele grupo que não sofreu lesão muscular. Ou seja, à medida que foi irradiado o ultrassom nesses pacientes, nesses modelos experimentais, eles se aproximaram mais do grupo controle, que é aquele grupo que não tinha sofrido a lesão. E foi significativamente maior do que aqueles músculos de ratos que sofreram lesão, porém não foram tratados com o ultrassom, né? Mostrando que o ultrassom, então, ele aproxima a realidade de capacidade de absorção de carga, de deformação e de rigidez do músculo lesado, tornando próximo de um músculo normal, de um músculo saudável, né? Então o músculo, mais uma vez, também modifica suas capacidades de absorção de energia, de deformação e de rigidez quando submetido a tratamento com ultrassom, tá? Um outro trabalho de 2009, tem autores aí do Paraná e também de Ribeirão Preto, trabalho de Bertolini e colaboradores de 2009, também feito com ratos, mostrou que o ultrassom contínuo, quando ele é aplicado associado a um protocolo de alongamento, né, um protocolo crônico, ou seja, ao longo do tempo, durante algumas semanas de intervenção, algumas sessões de intervenção, isso foi capaz de aumentar o comprimento muscular em repouso. Olha que interessante. Os músculos desses ratos que foram tratados com ultrassom, eles tiveram um ganho de comprimento muscular em repouso, tá? Mas eles não conseguiram identificar o motivo do porquê desse ganho de comprimento muscular acontecer. Porque eles fizeram também algumas outras análises morfológicas e eles viram que isso, por exemplo, não afetou a adição de sarcômeros em série no músculo. Então, será que talvez o efeito térmico desse ultrassom, como foi o ultrassom contínuo, ele facilitou o trabalho de alongamento e talvez esse alongamento, sendo repetido ao longo das sessões de intervenções, foram suficientes então para favorecer um ganho maior de comprimento muscular, talvez afetando muito mais o tecido conjuntivo do que o tecido muscular em si, né? Então, o mecanismo pelo qual isso acontece ainda não está muito claro. Bom, mas chega de falar um pouco de modelo animal. Vamos tentar trazer um pouco para a realidade do ser humano, que afinal de contas é com o que a gente lida, com o que a gente aborda no nosso dia a dia clínico, terapêutico aí, né? Temos dois trabalhos interessantes para a gente citar com seres humanos e o efeito do ultrassom associado a ganho de flexibilidade. Quando a gente fala de ganho de flexibilidade muscular, normalmente os estudos fazem esse tipo de abordagem principalmente medindo amplitude de movimento, ou seja, a amplitude de movimento aumentou, isso significa que houve ganho de flexibilidade, tá? Mas a gente tem que entender que para essa amplitude de movimento aumentar, tem que ter algum mecanismo por trás. O que está acontecendo? É a rigidez tecidual que está sendo afetada? Eu estou afetando o comprimento muscular? O que na prática está acontecendo? Então vamos ao primeiro estudo, que é um estudo do Leonardo Costa, pesquisador brasileiro que hoje se encontra em São Paulo. O Leonardo fez um estudo em 2007, que ele observou o efeito agudo de ultrassom e de atividade aeróbica feita em bicicleta ergométrica e comparou, né, associado ao alongamento, e observou ultrassom mais alongamento, exercício aeróbico em bicicleta mais alongamento e um grupo controle que só alongava. O que foi observado nesse estudo? Que os dois grupos
que fizeram alguma atividade de aquecimento, seja um aquecimento ativo, ou seja, atividade aeróbica na bicicleta, e o grupo que fizeram ultrassom mais o alongamento, esses dois grupos tiveram um ganho significativamente superior de flexibilidade em relação ao grupo controle. Porém, o grupo que fez a atividade ativa, ou seja, o aeróbico em bicicleta ergométrica, esse grupo teve um ganho de flexibilidade maior do que aquele grupo que fez apenas o ultrassom. Isso é efeito agudo, ou seja, pontual. Uma única intervenção, o que aconteceu, tá? Para saber o efeito crônico, ou seja, o que aconteceu, o que acontece com esse tecido à medida que esse ultrassom vai sendo aplicado ao longo de uma série de intervenções, ou seja, um conjunto de sessões, algumas semanas de intervenção, tem um estudo do Knight e colaboradores de 2001, que ele avaliou o efeito crônico, ou seja, após 6 semanas de intervenção, e observou o seguinte: o ultrassom foi superior no ganho de flexibilidade, né, quando associado ao alongamento, do que outras intervenções de termoterapia, incluindo calor úmido, que foi através de compressas de tipo bolsas quentes, e através de exercício ativo. No caso, esse estudo foi feito utilizando a musculatura de panturrilha, e eles observaram que o exercício ativo feito com exercício de elevação do calcanhar, né, esses exercícios em apoio de peso, fazendo a atividade de ficar na ponta dos pés, o ultrassom foi superior no ganho de flexibilidade, quando associado ao alongamento, do que o calor úmido mais alongamento ou o exercício ativo mais alongamento. Então, esse exercício ativo, inclusive, foi feito em 3 grupos diferentes, com diferentes números de repetições, né? Então, mostrando aí que o ultrassom, cronicamente, tem um efeito superior ao calor úmido e ao exercício ativo para o ganho de flexibilidade. Isso talvez faça a gente voltar lá atrás, quando a gente vê aquele estudo em modelo animal, que durante um efeito crônico também, houve um aumento do comprimento muscular, né, sem necessariamente afetar o número de sarcômeros em série. Já no estudo do Leonardo Costa, de 2007, em que a bicicleta ergométrica foi superior ao ultrassom, talvez a gente tenha um exercício aeróbico que tem uma duração maior, essa duração faz com que a temperatura talvez suba mais, você tem mais movimento, e o movimento afeta também uma questão chamada tixotropia, que a gente pode discutir sobre isso em outro momento. Então, talvez essa atividade térmica do exercício aeróbico pode ter sido potencializada, ou as propriedades tixotrópicas possam ter sido favorecidas no efeito mais agudo, né? Então, espero que essa discussão tenha ajudado vocês e espero em breve poder retomar com algumas outras discussões aí para vocês, tá bom? Um grande abraço e até uma próxima. Tchau, tchau.